Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai tentar entender o que é ética existencialista para o Heidegger. Estou fazendo esses vídeos mais para mim praticar mesmo, virar um youtuber professor. Quando a gente vai ensinar no colégio, primeiro, a coisa mais fácil de conseguir desenvolver qualquer ideia é partir aqui de explicar qual que é a palavra, as palavras, principalmente do título. Porque você vai ensinar para as crianças o que é ética, elas já ficam assim, what? O que é ética? Ética basicamente é a reflexão. Vou colocar um R é mais fácil. Um R isso aqui. É a reflexão sobre o espaço que você está, entendeu? Então, eu uso o maior exemplo de todos. Assim, na escola, o que é o comportamento certo e o comportamento errado? A ética é a reflexão sobre o que é o certo e o errado. Existencialismo é uma corrente filosófica que predomina o que é a existência do homem. Como que nós definimos o nosso ser? Como que nós definimos a nossa existência? E o Heidegger é o nosso filósofo. Basicamente é isso, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho. Vou tentar fazer um vídeo curto, na verdade. Aqui o objetivo é entender o existencialismo no Heidegger, e o Heidegger desenvolve duas palavrinhas para nós, chamada angústia e autenticidade. Eu falei o contrário, só para bugar a mente, só porque a filosofia tem que bugar a mente. Vida e angústia. Aqui tem um videozinho, mas eu não vou passar, mas podem olhar na internet que estava vídeo angústia lá, escrito no Heidegger. Refletindo, toda filosofia, assim, ela é. Toda aula ela é inteligente quando você joga uma pergunta e deixa a pergunta armazenada aqui num cantinho do cérebro, assim, e vai pensando nas outras coisas. Porque toda aula é sobre uma questão que alguém já teve na sua vida. Então venha comigo aqui, ó. Você já se perguntou sobre o sentido da vida, da existência humana? A vida possui um sentido em si mesma? Essas questões estavam lá na cabeça do Heidegger. E agora a gente vai entender essas respostas. Estamos vivendo ou apenas sobrevivendo? Essa é a grande questão que todo mundo tem, né? O existencialismo, o contexto. Aqui ó. O romantismo e o positivismo foram duas questões que influenciaram. O romantismo começou com a influência do eu no movimento artístico, da imaginação, do valor à arte, e o positivismo começou numa crença à filosofia e o progresso e a ciência. Né? Aqui para mim não está escrito nesse cantinho que eu estou aqui. Aqui, ó, nesse cantinho eu não consigo ler, na verdade. As consequências históricas, sociais e políticas das duas grandes guerras mundiais. Então pensa, duas grandes guerras mundiais, só judeu na Segunda Guerra Mundial morreram 6 milhões. O Hitler matou mais fora judeu. A Primeira Guerra Mundial, eu acho que de russo, morreu 3 milhões na primeira, mas assim, o desastre é bem maior, esses são os números que eu estou lembrando. Nisso a gente começa a se pensar que o próprio Adorno vai pensar que é assim, ó, a nossa razão humana, a razão iluminista, a razão que a gente está guiando nossa vida, no que nos levou, se ela desembocou em tensões que levaram às guerras mundiais. Esse pensamento de quem nós somos está nos destruindo. É isso que as questões que eles estão. Vamos pensar aqui a partir desse slide aqui. O existencialismo é, segundo Monde, corrente de pensamento que concebe a especulação filosófica, então o pensamento do que você é sobre a vida, como uma análise minuciosa da experiência cotidiana. E aqui que eu quero marcar umas palavrinhas, as palavrinhas que a gente mais tem que refletir. Em todos os seus aspectos, teóricos, os pensamentos, os práticos, os individuais, que as pessoas vivem individualmente, os sociais. Instintivos, que significa o que é um instinto, assim como você age. Intencionais, enquanto espécie humana. Experiência cotidiana. Para o Heidegger, o ser, e para os existencialistas, se define na sua experiência. Então Heidegger vai definir duas coisas, que é o ser e o tempo. E do quem é historiador, como eu, né, que fiz faculdade de história, todo ser ele é definido do seu tempo e espaço. O existencialismo vai definir que os seres são definidos dentro do tempo e do espaço. Tentando deixar mais minucioso essa nossa reflexão sobre o
o Heidegger. Depois a gente vai chegar em outras questões ainda. Mas, ó, foi um filósofo alemão cujas reflexões contribuíram para o existencialismo. E na retomada da ontologia, que é o estudo do que é o ser, que compõe o ser, a ideia do ser, o que é, né? Embora ele próprio não se diz existencialista. Heidegger criou o conceito Dasein, que significa ser aí. O Heidegger era um alemão. Ser no mundo, afirmando que no mundo, o ser humano não possui uma consciência separada do mundo. E o que é consciência? É um modo de se pensar. É um modo de se pensar. Por exemplo, vamos viajar aqui. Ó. Existe o Heidegger e existe uma ideia. Essa ideia produzida do Heidegger, tá, como a gente estava falando anteriormente, ela é limitada entre conchetes dentro do que? Dentro do espaço. 1900 ele vai até 2000. O que o Heidegger produz sobre o mundo é também fruto do tempo dele, do tempo que ele está, porque aquele tempo pensa de um jeito, e também do espaço que ele está. Agora vamos pensar, o Heidegger, por isso que é importante entender o contexto histórico. Ele está no contexto de Segunda Guerra Mundial. Então, como é que vai surgir essas questões existencialistas assim para ele e essas definições? Ele vai pensar: as minhas reflexões sobre o meu tempo são fruto do meu tempo. Aí ele vai começar a pensar: como é que a gente pode se emancipar, se libertar dessas questões? Lembrando que ele é um alemão que viveu num período nazista. Ele era um nazista. Então, só que traduzindo, ó, afirmando que o ser humano não possui uma consciência separada do espaço-tempo. Todo ser humano é a produção do seu tempo e espaço. Esse tempo tem sua própria forma de criar ideias, consciências que definem o que é o mundo e que fazem este ser se entender no mundo. Agora vai começar a ficar massa. Como a gente está racionalizando o negócio, vai começar a ficar massa. Agora começou a loucura filosófica. Que primeiro vamos ser uns meros espectadores da arte. Vamos olhar para essa foto aqui, essa imagem aqui. Ó. A gente tem um rosto sem nada, indefinível, com espaço em branco, um grande abismo aqui, como diria o Nietzsche. Um homem olhando para o próprio abismo. Maravilhoso, né? E ele não está olhando para fora, está olhando para si. Primeiramente, isso é o que define ciências humanas, né? E define alguns aspectos da filosofia também, né? Porque o que acontece? Nós somos produtores de consciência do mundo. Existem as leis físicas, a biologia, mas se não for o homem, não há definição dessas coisas. Porque o homem é o próprio ser que criou esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo mais terrível de todas as coisas. É o símbolo da questão. Ele foi buscar definir o que eram as coisas. Então, o que ele está fazendo aqui? Está definindo algo que ele quase nunca encontra, mas ele sempre tenta definir, né? Heidegger questiona sobre o que é o ser humano. O afirma que somos os únicos seres que se perguntam sobre a própria existência. Assim, o que é o homem? Quem é o ser? Essas respostas, elas existem, mas elas são temporais, elas necessitam uma superação, entende? Quem é o ser? A resposta para o filósofo alemão, que somos um ser, eu estou falando a minha ideia aqui, mas é tudo baseado no que eu sei do Heidegger, eu não sei tanta coisa assim. É o Dasein, neologismo de origem alemã, que significa sein, ser, e da significa aí. Ou seja, um ser aí, um ser, algo que a gente define, né? Tipo assim, um ser, sei lá, um celular que não para de tocar e encher meu saco. E aí, no tempo, que é deste mundo, difere-se dos entes, pois o ente está no mundo. O Heidegger vai definir o conceito de inautenticidade que a gente começou a tentar falar no começo do vídeo. Primeiro eu tenho que ter uma explicação básica aqui, ó. A existência, como diria o Sartre, precede a essência. Essência são palavras que definem as coisas, né? O homem, ele já não pode ser definido ao nascer, mas ele é
Por exemplo, tu nasce e fala assim, você é uma criança, aí você é um homem, e aí quando você não é homem, o que dizem para você? Você não é um homem. Então definem essências, palavras que definem as coisas. O Heidegger tem uma ideia muito parecida, porque ele é existencialista. Para ele, a inautenticidade é quando você não é autêntico, né? É óbvio. Mas então, a inautenticidade é quando você deixa conceitos te definir. Para Heidegger, a existência inautêntica é aquela que renuncia à possibilidade de escolha, de pensamento, de ação e deixa que os outros decidam por si só. Mas não pense na figura de um grande outro gigantão te olhando e você sendo oprimido. São ideias que você mesmo compra para se definir. Então se transforma na massa, perdendo a si mesmo na multidão. E vamos pensar, o Heidegger está num partido nazista lá. O que é isso mais do que uma grande manipulação de massa, não é? Entende? E ele é um enorme crítico ao seu tempo, à sua forma de pensar. Por último, aqui o Heidegger vai definir a palavra angústia. E ela decorre da tensão que aquilo que o indivíduo é e aquilo que ele poderia ser, como dono do seu próprio destino. Portanto, a angústia retira o indivíduo do cotidiano e o reconduz ao encontro de si. A angústia é assim, ó. Quando você tem liberdade, e é uma coisa que o Sartre e o Heidegger estão buscando, você tem possibilidade de escolhas. Você pode ir para a esquerda, para a direita. Se você não tem liberdade, você vai em reto. Se tu vai para a esquerda, você pensa, minha vida podia ter sido melhor para a direita. Vocês já assistiram aquele filme Mr. Nobody? Que é um cara que ele consegue ver todas as possibilidades de vida dele. Aí, quando ele era pequeno, ele podia ter namorado a loira. Aí ele namorou a morena. Só que ele é um cara que ele tinha um poder especial lá, que ele via as duas vidas dele. E nós não somos assim, nós imaginamos. Então, a angústia é esse sentimento de dor no peito, assim, poderia ter feito, como seria a minha outra vida se eu não fizesse? Por que eu não largo tudo, não largo minha família, não largo meu emprego e não vou para Maldivas? Maldivas, né? É porque eu não tenho dinheiro, entendeu? É isso aí que funciona. Beijo, abraço, até mais, tchau, fui!